Banco Central reduz mais uma vez em 0,5% a taxa básica de juros no Brasil. No vídeo de hoje, vamos entender quais são os impactos dessa nova taxa de juros para os fundos imobiliários e quais são, de fato, os melhores fundos imobiliários nesse momento, visto que essa redução da taxa de juros ocorrerá ainda nos próximos anos. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se para que você sempre seja notificado quando um vídeo novo sair por aqui. Também ao final do vídeo deixe seu like, deixe o seu comentário, o que você achou do nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá, nova taxa de juros 12,75%, então a gente veio de uma taxa de juros de 13,75%, agora em 12,75%, a redução aí de 1 ponto percentual, mas é só o início dessa queda de juros nos próximos meses e anos, né? O Banco Central já estipula que a taxa de juros no final do próximo ano, 2024, já esteja em 9%, ou seja, isso quer dizer na prática que a renda fixa cada vez mais, a cada nova reunião do Copom, trará menos rendimento aí para quem investe lá, quem deixa seu dinheiro em poupança, em tesouro direto, em CDBs de bancos. Então, muito importante a gente entender, né? E se você está 100% voltado, ou grande parte do seu patrimônio está voltado à renda fixa, começar a fazer essa migração para a Bolsa de Valores enquanto ainda a gente tem oportunidades. Então, é importante demais aproveitar tudo isso, né? Então, aqui eu estou no site do G1 Economia. Aqui tem uma tabela bem interessante só para mostrar algumas coisas para vocês, né? Aqui eles fizeram uma simulação do quanto que rende, né, com essa nova taxa de juros, o investimento em poupança R$1.000, em poupança em CDB de 100% do CDI, CDB de 110% do CDI, no próprio Tesouro Selic. E é importante a gente ver isso, né? A alíquota aqui, imposto de renda também eles levaram em consideração, que é importante, né? A gente nunca pode esquecer isso quando vai investir em renda fixa. Sempre que você investe, existe imposto em cima disso. Então, se você deixar aí 6 meses, né, seu investimento na renda fixa, a alíquota que você vai pagar é de 22,5% sobre o lucro, né? Então, na poupança, R$1.000 renderiam ali em 6 meses R$1.038,60. Já um CDB de 100% do CDI, R$1.047,87. O Tesouro Selic, que é muito próximo ali o CDI, fica muito próximo da Selic, né? Então, R$1.047,13. Então, realmente é o que uma renda fixa com a taxa de juros de 12,75 tende a render nos próximos 6 meses. É provável que nos próximos 6 meses a gente tenha a mesma taxa de juros? A gente não sabe, né? Porque a cada 45 dias o Banco Central se reúne, né, para ver se reduz, aumenta ou mantém a taxa de juros do Brasil. Então pode ser que essa taxa de juros daqui a 6 meses seja até menor do que essa, mas eles fizeram essa simulação. Então é importante a gente ver isso, tá? Então, para você entender um pouco do quanto que R$1.000 te renderiam ali em volta de 6 meses. Já em um ano, a poupança R$1.078,70, o CDB de 100% do CDI R$1.101,20, já o Tesouro Selic R$1.099,60, ou seja, né, renderiam ali a poupança em um ano algo próximo de 0,78, né? Então R$1.000 você teria ali ao longo desse um ano aí R$78. O CDB de 100% cerca ali de 10% e o Tesouro Selic de 0,99, cerca de 10% também, tá? Eu quero mostrar para vocês que ao longo desse um ano, investir em bolsa de valores, em bons fundos imobiliários tendem a te render muito mais do que isso. E não estou falando aqui somente em dividendos, estou falando também no potencial de valorização, visto que a gente entende que o mercado de fundos imobiliários ainda está muito barato com a Selic de 12,75. Ele vai começar de fato a disparar quando a Selic ali ficar abaixo dos 2 dígitos. Então, muito provavelmente ali no ano de 2024, quando ela sair ali dos 10%, chegar próximo aos 9%, que é o que o Banco Central projeta para ela, o mercado de fundos imobiliários tende a disparar, como já aconteceu nos últimos anos. E é importante a gente entender alguns pontos. No momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, o IFIX está batendo 3.225 pontos.
se a gente voltar ao longo aqui do tempo, a gente vai ver que a máxima histórica do IFIX foi lá atrás, em janeiro de 2020, em 3.253 pontos, tá? Então, ele já está muito próximo de bater a sua máxima histórica com a Selic já de 12,75. Então, imagina quanto essa Selic cair, o quanto que esse mercado pode chegar. E aqui eu quero trazer também 3 fundos imobiliários que tendem sim a se valorizar e a ter um rendimento muito fora da curva com essa queda da Selic. É importante a gente frisar aqui alguns pontos. Fundos imobiliários de papel com queda de Selic, eles geralmente não trazem altos rendimentos. Por quê? Se a Selic está caindo, é sinal que a inflação também está controlada no nosso país. A Selic sobe, de fato, para conter a inflação. Então, se ela está caindo, é um sinal muito claro que a inflação já está mais contida. Se a inflação está mais contida, os fundos imobiliários de papel, que são atrelados, em sua grande maioria, à inflação, também trazem um rendimento menor. Também tem alguns atrelados à Selic, mas se a Selic está caindo, ele também vai trazer um rendimento menor. Então, os fundos imobiliários de tijolo, tá? E aqui a gente tem algumas características, né, que trazem alguns segmentos de tijolo com um destaque maior do que outros, e eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo sobre isso, né? Então, os fundos imobiliários de tijolo em si são os que mais são beneficiados. Para começar, eu quero mostrar para vocês aqui um fundo que eu gosto bastante, que é o Tegar 11. O que é o Tegar 11? Fundo imobiliário de desenvolvimento imobiliário, tá? E ele está muito voltado à parte residencial. Então, Tegar tem loteamento, tem condomínios imobiliários também. E por que eu entendo que faz muito sentido um fundo imobiliário desse quando a taxa de juros é menor? Se a taxa de juros é menor, fazer financiamento no nosso país também se torna mais barato, é mais atrativo ao consumidor financiar uma casa com taxa de juros de 10 do que com a taxa de juros de 13. Imagina se esse consumidor na ponta final tiver uma taxa de juros de 9, de 8, de 7, né? E é isso que a gente projeta para o nosso país nos próximos anos, que essa taxa de juros venha em queda, tá? Então, o Tegar 11, ele está muito voltado nessa parte residencial e ele tem tudo de fato aí para ser muito beneficiado por isso. Quero mostrar aqui alguns pontos para vocês. Ele está negociando acima do seu valor patrimonial, mas por se tratar de um fundo imobiliário de tijolo, não é um fator de precificação, tá? Garanto para vocês, já fiz precificação da maneira certa para fundo de tijolo e o Tegar ainda está bem abaixo do seu preço teto para o momento atual. É um fundo imobiliário que tem um patrimônio de quase 2 bi de reais e traz um dividendo muito alto, tá? Nos últimos 12 meses, há um dividendo de quase 13,5%. O último rendimento dele foi de R$ 1,42, ou seja, mais de 1% de rendimento. Então, é um fundo imobiliário que concentra dentro aqui dos seus ativos uma diversificação bem interessante, tá? Um dividendo muito interessante também. E um ponto super importante dele é que é uma gestão que já está no mercado já há um bom tempo, tá? Então, a TG Core, eles vieram de fora aí do mundo dos fundos imobiliários, eram uma construtora, tá? Que depois veio a migrar para o mercado de fundos imobiliários. Então, eles trazem em si uma expertise, uma experiência bem interessante e que vem trazendo, de fato, resultados aqui dentro dessa carteira do Tegar 11. Só para a gente entender um pouco, né? Trouxe aqui os principais números aqui do fundo imobiliário. É um fundo que tem 164 ativos, tá? Se a gente for buscar em mercado, é um dos que mais possuem ativos dentro da sua carteira, divididos em 23 estados do país e 101 municípios, tá? Diversificação, esse fundo imobiliário aqui tem de sobra, tá? Diversificação geográfica, diversificação por tipos de empreendimento também ele tem de forma muito interessante. São mais de 110 mil investidores no momento atual desse fundo imobiliário, tá? Aqui eles mostram abaixo um pouco dos investimentos. Essa é uma obra aqui, por exemplo, que eles quiseram destacar, né? Residencial Jardim Europa, a obra está com 93% já concluída, né? Já foi feito asfalto, rede de esgoto, energia elétrica, tudo mais. Aqui eles falam um pouco mais sobre esse empreendimento em si, 92% de vendas, né? Quase 2.000 unidades, tá? Só para vocês entenderem um pouco do que o Tegar faz de fato, né? Então eles de fato desenvolvem esse tipo de empreendimento e ele é muito voltado para esse empreendimento residencial que tem muito a decolar aí nos próximos anos, tá? Então o Tegar 11, por tudo que oferece
em segurança, robustez, diversificação. É um fundo imobiliário que tem muito aí nos próximos anos para se valorizar em mercado. Que a gente pode ver um pouco do mapa dele, como ele está espalhado pelo nosso país, tá? Então ele está presente em quase todos os estados do país, certo? E aqui um pouco da carteira de investimentos desse fundo. Então esse aqui é o primeiro fundo imobiliário que eu entendo que com a queda de Selic tende a se valorizar bastante. Um outro segmento que eu entendo que tem muito para se valorizar é o segmento voltado para compras. E a gente não pode deixar de falar dos fundos imobiliários de shopping, que ainda vêm muito descontados por tudo que aconteceu nos últimos anos. E eu quis trazer um dos principais exemplos, que é o HSML11. Aqui eu poderia facilmente falar do XPML, do HGBS, do MOL, do VISC11, que também são ótimos fundos imobiliários, mas eu quis trazer o HSML11 porque ele, de fato, é um dos fundos imobiliários que mais vem trazendo resultados nos últimos tempos e eu considero que ainda está muito descontado, mais descontado do que seus pares. Se a gente for dar uma olhada aqui nos últimos 6 meses, é uma valorização que passa dos 22%, tá? É muita coisa para um fundo imobiliário. Se a gente for dar essa olhada aqui ao longo do tempo, a gente vai perceber que sim, é um fundo imobiliário que realmente traz essa alta valorização ao longo do tempo. Então, negociado ainda abaixo dos R$100, que é um ponto bem interessante para ele, até abaixo do seu valor patrimonial, tá? É um fundo imobiliário que vem trazendo 74 centavos aqui em dividendos todos os meses. A gestão já trouxe essa ideia que deve se manter entre 72 a 74 centavos ao longo de 2023, mas é um fundo que tem potencial para trazer mais do que isso no ano de 2024. O que eu acho interessante desse fundo imobiliário? Já estou aqui no relatório gerencial dele. Um pouco da sua diversificação geográfica, então ele é bem interessante a gente entender essa diversificação geográfica desse fundo imobiliário. Vou colocar aqui esse mapa para mostrar, ilustrar para vocês isso, né? Então a gente tem um shopping que fica no Acre, Via Verde Shopping, um shopping em Maceió, Pátio Maceió, um shopping em Salvador, shopping Paralela, shopping em Minas Gerais, o shopping Uberaba e 3 shoppings em São Paulo, o Metrô Tucuruvi, o Granja Viana e o Super Shopping Osasco. Esse é o fundo imobiliário que eu venho acompanhando já há um bom tempo e vem crescendo aí a sua diversificação. Ele começou apenas com 3 ativos, hoje ele já está aqui com essa diversificação de 7 ativos diferentes dentro da carteira. E um ponto que eu acho super interessante dentro desse fundo imobiliário são os ativos em si, né? A gente tem alguns ativos aqui que realmente se justificam o porquê da estratégia. Por exemplo, né, um dos shoppings que eu mais gosto de ter em carteira é o Shopping Metrô Tucuruvi. Por quê? É um shopping que tem integração com 3 terminais rodoviários e estação de metrô Tucuruvi. Ou seja, é um shopping que tem um fluxo de mais de 1,5 milhão de pessoas todos os meses por conta desse tipo de integração. Então, um bom shopping não é o shopping mais luxuoso, não é o shopping que tem as melhores lojas, a melhor praça de alimentação, a melhor estrutura, nada do tipo. É um shopping que está bem localizado e um shopping que tem alto fluxo de pessoas. E eu entendo que o Metrô Tucuruvi consegue reunir tudo isso. E não é à toa que esse é um dos shoppings que mais trazem receita para dentro aqui do HSML11. Como o Metrô Tucuruvi, a gente tem outros aqui que também trazem essa atração de público bem interessante. Um ponto super importante é a gente olhar um pouco aqui dos resultados desse fundo. Ele mantém uma taxa de ocupação que passa dos 90% de forma muito tranquila, então é uma vacância muito baixa para um fundo de shopping center. É importante a gente entender também a receita dele ao longo do tempo, então levando em consideração o ano passado para esse ano, é uma receita que já passa aqui, ó, eles levaram em consideração de janeiro a julho de 2023 contra janeiro a julho do ano passado em 2022. É uma receita de 16% acima, né? 2023 está 16% acima do que do ano passado. E aqui é levado em consideração aluguel de lojas, vendas, estacionamentos, eventos que acontecem também dentro dos shoppings e tudo mais, tá? Então é importante a gente entender isso, que o mercado de shopping no Brasil ainda está bem descontado e que está em uma recuperação muito acelerada. Eu entendo que essa taxa de juros caindo, né, facilita o acesso ao crédito. O crédito, mais uma vez, fica mais barato. O dinheiro, quando a taxa de juros é mais baixa, o dinheiro fica mais barato e isso favorece
com que a população em si tenha mais acesso a bens de consumo, tá? Então, shopping se beneficia muito com isso. Quando eu falei lá atrás do Tegar 11, o mercado residencial também se beneficia muito com isso. Então, esses aqui são dois dos fundos que eu considero que sim tem grande potencial aí de valorização por conta dessa taxa Selic. E falando em bens de consumo, compras e tudo mais, não daria para a gente não falar dos galpões logísticos, porque são esses imóveis que as empresas utilizam para estoque e escoamento de produtos. Então, se um e-commerce funciona de uma forma correta, é porque tem um grande imóvel como esse dentro da sua base logística. Então, um dos fundos que eu gosto bastante é o LVBI 11, ainda também bem descontado, é um fundo que tem uma gestão que é bem ativa em mercado, muito conhecida, a VBI. É um fundo que está sendo negociado basicamente em cima do seu valor patrimonial, um patrimônio líquido de 1,4 bi, trouxe aí no seu último rendimento 0,79 centavos de renda, e é um fundo que também tem muito potencial de valorização ao longo do tempo. Se a gente for dar uma olhada aqui na sua valorização, é bem interessante, porque é um fundo que nos últimos 6 meses teve uma valorização de quase 30%, tá? É um fundo imobiliário que traz esse dividendo um pouco menor, se a gente for levar em consideração ali cerca de 8%, e aí é o questionamento de muita gente, por que eu vou investir em um fundo imobiliário que me traz 8, 9, 10% que seja, se um Tesouro Selic, um CDB pode me trazer isso também? Só que muita gente esquece do mercado como ele está barato. E um mercado barato, em um momento de queda de Selic, ele tende a ficar mais caro ao longo do tempo, e isso faz com que os fundos imobiliários se valorizem. Então, leva sempre em consideração essa questão da valorização dos bons fundos imobiliários de tijolo, tá? E aqui o VBI é um dos grandes exemplos disso. Aqui é um fundo imobiliário que tem quase 80 mil cotistas na sua base, tá? A gente pode dar uma olhada aqui um pouco no seu crescimento ao longo do tempo. Essa é a linha do tempo do VBI desde 2018, quando ele fez a sua primeira emissão ao mercado, até o ano de 2022. Eles trazem aqui tudo que vem acontecendo. Então, é um fundo que vem crescendo bastante ao longo do tempo. Histórico de crescimento de dividendos. Em agosto do ano passado, pagava 75 centavos. Em julho desse ano, pagou 79. Tá? Então, é um fundo imobiliário que vem crescendo dividendo ao longo do tempo. Isso é super importante a gente dar uma olhada. Tá? Aqui eles mostram um pouco dos ativos, e aqui a gente entende um pouco dessa questão de diversificação. O fundo é dono de quase que 100% de todos os ativos, tá? Somente esse imóvel Aratu que ele é dono, somente 70%, o restante ele é dono de 100%. Em relação a inquilinos, são 34 inquilinos que ele possui aqui dentro da sua operação, 0% de vacância, um número bem extraordinário para um fundo imobiliário. Saber que todos os metros quadrados estão sendo alugados, isso é bem interessante, né? O prazo médio aí de vencimento dos contratos, 58 meses, né? Então realmente é muito tempo para essa média de vencimento aí dos contratos. Aqui a gente pode ver um pouco da diversificação geográfica. Ponto que eu quero levar em consideração é isso aqui, a alocação por classe. 95% do portfólio é formado por imóveis classe A, tá? E o que isso quer dizer? São imóveis que têm um padrão construtivo muito acima da média, né? Imóveis modernos que respeitam ali alguns padrões para serem configurados dentro de classe A, tá? E existem inquilinos que só buscam esse tipo de imóvel, né? Quando a gente fala de Magazine Luiza, quando a gente fala de Amazon, quando a gente fala de Mercado Livre, tá? Entre outras grandes empresas aí, eles buscam esse tipo de imóvel para ser o seu centro de distribuição logística. E aqui a gente pode ver alguns pontos super interessantes desse fundo imobiliário. Por exemplo, né, a alocação por segmento de locatário. 30% dos inquilinos desse fundo imobiliário são logísticos. E-commerce, 26%. Varejo, 17%. Bebidas, 11%. Bens de capital, 6%. Outros, 5%. E retorno sobre capital, 6%. Então, a diversificação bem interessante sobre inquilino. Ponto super importante. Quais são esses inquilinos? 11% da receita desse fundo imobiliário vem da Amazon, tá? 11% da Ambev, 10% DHL, Magazine Luiza, 9%,
tá? Um ponto que muita gente me pergunta sobre a LVBI é a Americanas, né, que compõe aqui 6% aqui dos inquilinos. Eu considero que é um risco que está bem controlado. Até o momento, com tudo que aconteceu com a Americanas ali nos últimos meses, né, até o momento não foi um inquilino que deu trabalho para o fundo imobiliário, tanto que a receita está sendo paga. E mesmo se acontecer algo, é somente 6% aqui dos inquilinos do fundo imobiliário. Então, assim, na minha visão, é um fundo que tem ali um potencial de risco-retorno muito bem controlado, tá? Tem uma carteira muito vasta, então a LVBI é um dos fundos que eu considero também que tem esse grande potencial de crescimento com essa queda de Selic nos próximos meses, por conta aí do que ele se presta a mercado, que é focar em inquilinos de bens de consumo também, tá? Então, começamos o vídeo falando lá sobre o Tegar 11, fundo de desenvolvimento, falei do fundo de shopping HSML 11 e fechei aqui com o FII Logístico LVBI 11, 3 fundos imobiliários que eu considero que com essa queda de Selic tendem a se valorizar, trazer mais dividendos e serem ótimos investimentos aqui para os seus cotistas. Lógico, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, faça os seus estudos, chegue às suas conclusões de investimento, mas não fique parado. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero te convidar para uma aula que eu vou fazer. Como analisar e escolher os melhores fundos imobiliários para a sua carteira é o tema dessa aula. Nessa aula eu vou te mostrar como ler um relatório gerencial da maneira certa, assim como eu fiz, de forma tão rápida e dinâmica, pegar as principais informações e chegar à conclusão de que aquele fundo imobiliário realmente faz sentido ou não para a minha carteira de investimentos. Vamos falar sobre precificação, como avaliar gestor e qualidade de fundo imobiliário, entre outras coisas. Essa aula é gratuita, clica no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo. Eu estou te esperando lá. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!